consiste o processo de fermentação, né? E como que isso foi descoberto ao longo da história, da nossa história, né? Maravilha. Então, se a gente for pensar, cara, em fermentação, né, a gente tem diversos tipos de definições. Mas, se você for pensar na questão bioquímica, né, nada mais é do que a forma como os micro-organismos, alguns micro-organismos, eles vão produzir energia. Da mesma maneira que você come, você bebe água para você poder se movimentar, né, para você poder praticar exercício, né? Os micro-organismos, eles precisam também ter essa produção de energia para se dividir, para se multiplicar, para poder se alimentar. Então, ele se alimenta basicamente de açúcar, e esse açúcar ele é metabolizado, né? E, a partir daí, você tem uma eliminação discreta. Eu costumo dizer para os alunos assim, você não faz xixi e cocô? Né? Todo mundo faz. Então, assim, a bactéria ela também faz isso. Então, assim, ela consome o açúcar, ela produz energia, e aí esse processo a gente dá o nome de fermentação, e durante esse processo ela vai eliminar substâncias. E essas substâncias, depois a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto, mas elas são importantíssimas para a produção de alimentos fermentados, que a gente vai falar um pouquinho. Então, se a gente for pensar dessa maneira bioquímica, tem mais a ver com essa parte mais de elementos e tal. Mas, se você for pensar de uma maneira cultural, né, a fermentação ela é algo milenar. Se a gente for pensar nos primórdios, né, tem indícios de fermentados, de vegetais fermentados, por exemplo, no Egito, né, Cleópatra consumia picles fermentado. Você tem a sociedade, o mundo, né, sendo desenvolvido baseado também nessa questão da fermentação, porque quando a gente pensa em fermentação, a gente pensa em armazenamento de alimentos. Então, antigamente, quando a gente não tinha geladeira, a gente não tinha nada que a gente conseguisse armazenar por muito tempo, vegetais, né, ou algum líquido, ou alguma carne também, que ela pode, sim, ser fermentada ou curada, as pessoas faziam como? Elas conservavam, né, fermentando. Então, isso foi descoberto, né, de uma maneira meio sem querer, porque deixaram um vegetal numa água com sal e acabou que aquilo ali fermentou e aquilo ali teve o quê? Um processo de transformação. Então, aí a gente pensa o quê? Na fermentação como um processo de transformação, onde a gente transforma algo simples em algo super complexo, seja complexo de sabor, seja complexo nutricionalmente, né? É uma complexidade realmente profunda, né? Quando você desenvolve sabores enigmáticos, que eu costumo dizer, você desenvolve vitaminas, você tem síntese de enzimas digestivas, você tem um mar de nutrientes, né? Então, a fermentação, hoje, eu vejo a fermentação, além de tudo isso, como um processo de transformação. Assim como a gente transforma o vegetal, por exemplo, em um picles, né, em uma conserva fermentada, eu sinto que a fermentação ela tem esse poder de transformar as pessoas também. Porque, imagina comigo, né, um vegetal. Se você pega um vegetal que está aí... Como que a população mundial passa fome, né? Pensa comigo. Se a gente conseguisse educar as pessoas, né? E é uma coisa simples, tá? É uma coisa super simples de fazer, fermentar um vegetal. Você educar as pessoas a transformar um pedaço que poderia ser um descarte, mas em um picles, em uma conserva fermentada, você vai estar, primeiro, não está jogando fora um vegetal, e segundo, você está transformando esse vegetal em algo super nutritivo, que pode aí alimentar as pessoas, trazer mais vitaminas, enzima digestiva e micro-organismos vivos também, né? Que isso é muito importante. E aí tem toda a questão da saúde intestinal, que a gente deve entrar aí nesse assunto,
mas é por aí. Então, a fermentação é essa bagagem, tem essa bagagem bioquímica, tem essa bagagem cultural, né? E hoje em dia tem essa bagagem também do resgate, né? A gente, não só eu, como muitas pessoas, procuram resgatar essa cultura que a gente perdeu, infelizmente, mas que hoje em dia a gente está aí trazendo e colocando as pessoas, os fermentadores em ação, né, para poder resgatar isso e trazer, né, porque a gente precisa disso. Acho que é... Eu ia fazer... É legal, se você puxou até um assunto que ia ser uma pergunta que eu ia trazer um pouco mais para frente, mas acho que já é pertinente assim de trazer. O que você acha? Você já mencionou um aspecto agora, que foi a parte do conservação, né? Da parte de uma maior conservação e evitar desperdício. Quais outros fatores você acha que estão trazendo essa cultura da fermentação de volta? Você acha que tem mais outros fatores que estão trazendo essa cultura de volta para a gente? Sim, sim. A conservação é uma verdade, né? Não tem como a gente não falar nisso. Inclusive, até hoje, tem civilizações que elas conservam ainda muitos vegetais em salmoura, né? E não é uma coisa assim, porque hoje a gente tem freezer, hoje a gente tem geladeira, que a gente não tem a necessidade. Não, a gente continua tendo a necessidade, por incrível que pareça. Mas não é só isso. As pessoas estão procurando a fermentação porque, hoje em dia, depois aí do projeto do genoma humano, né, depois de 2001, depois de todo o estudo em relação à biologia do nosso DNA, né, e como que a gente tem toda a tradução disso em proteínas, né, a gente teve uma busca, né, muito grande lá em 2001 para que a gente pudesse entender mais sobre as doenças, sobre como se desenvolvem doenças, como que o ser humano consegue ser tão diferente um do outro, né? Então a gente teve como é que eu posso dizer, uma grana sendo colocada nos estudos científicos a respeito do nosso DNA. Só que quando os cientistas, depois que eles achavam que a gente ia ter um genoma gigantesco, uma coisa super complexa, e que a gente ia fazer, ia estudar aquilo por anos e anos, porque ia ser uma coisa super complexa, eles fizeram isso menos da metade do tempo. E não é só isso, eles investiram menos do que eles precisaram nessa primeira fase, né, do genoma, e eles descobriram que o nosso DNA era menor que de uma gramínea de arroz. Era uma coisa assim, boba, né? E aí eles falaram assim, tá, e agora? Né? Cadê a nossa... Tudo bem, né? Não é tão simples assim. A nossa complexidade não é só em decorrência do que eu vou falar agora, mas eles foram e pensaram assim, tá, e aí? O que tem mais dentro de nós? O que a gente é que vem tanta complexidade assim, essas doenças que estão aparecendo aí, que são as doenças do século XXI. E aí os cientistas resolveram estudar o DNA dos micro-organismos que vivem dentro da gente. E aí, amigo, foi um mundo assim, imagina a ciência, né? Totalmente o ego, né, assim, tipo, inflado dos cientistas. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito dentro do laboratório, né, de qualquer lugar que eu visitei e que eu fui. E a gente, quando eu digo a comunidade, acabou tendo que ir atrás de uma resposta em micro-organismos, né? E aí foi assim... Por que eu estou te falando isso? Porque a fermentação, respondendo a sua pergunta, as pessoas estão buscando muito essa técnica, e eu acho que isso é uma coisa que é urgente. Eu acho que as pessoas precisam mesmo fazer kombucha, fazer conservas fermentadas, né, pães de fermentação natural, kefir, né? Tem um monte de alimentos fermentados importantes para a nossa saúde intestinal. E por que intestinal? Porque esses micro-organismos que a gente está falando que eles foram procurar, né, respostas, os cientistas, eles foram ver que no nosso intestino a gente tem trilhões de micro-organismos e que eles simplesmente
mandam no nosso corpo. É algo assim que é uma simbiose, né? Então a gente vive ali de uma forma que a gente precisa dar o que eles precisam e, em contrapartida, eles vão nos fornecer saúde. E é mais ou menos isso, né? Então, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas a fermentação, além da transformação, além da conservação, as pessoas estão buscando muito em decorrência da saúde. Por quê? A sociedade está ficando doente. A sociedade está ficando doente e a gente não tem como negar isso, né? E as doenças estão cada vez mais surgindo e se desenvolvendo e sendo mais incidentes, né? E a população chegou a um ponto que ela abriu o olho e ela está assim: o que a gente pode fazer para reverter essa situação? E aí começou a busca por alimentos saudáveis, né? E que alimentos saudáveis são esses? Um monte, mas os alimentos fermentados eles estão dentro disso, né? Tem uma matéria que sai todo ano, Nutrition Trends in Nutrition, alguma coisa assim. E todo ano tem lá uma posição dos alimentos que estão assim na tendência para o próximo ano de saúde, não só saúde, toda a questão relacionada à nutrição. Vários quesitos, né? Vários quesitos. Isso, tipo, vamos pensar em até Instagram, por exemplo. Você vai trabalhar com alguma coisa relacionada à mídia, eles contam isso tudo. Então, mídia, número de artigos publicados, benefícios para a saúde, o que está saindo, né? Vendas, o que você pode investir se você tem uma empresa. No que você pode investir... Que é mais rentável, né? Exatamente. E os alimentos fermentados estão assim, tem uns 8 anos que eles estão em primeiro lugar.